Nesse texto que nós acabamos de ler, o Senhor Jesus ele está reunindo 12 homens e dando para estes homens uma atribuição. Tarefa. Por favor, passa o próximo slide. O Senhor já dando uma tarefa para esses homens. No texto que nós vemos Jesus chamando 12 homens, mas chamando esses homens para fazer uma coisa que eles não eram capazes de fazer. No texto que nós vemos Jesus chamando 12 pessoas que não tinham condições de fazer algo, chamando pessoas para fazer algo que só Ele, Jesus, poderia fazer. Nós vemos Jesus nesse texto chamando pessoas que não tinham condições, mas capacitando essas pessoas para fazer aquilo que só Ele, Jesus, poderia fazer. E Jesus chama essas pessoas, essas 12 pessoas, para promover, para anunciar uma palavra. Jesus capacita essas pessoas para que elas possam libertar outros. Libertar, seja de maneira física ou espiritual. E estes são os 12 que foram chamados, e um deles, inclusive, Mateus, que foi um dos 12 chamados, também o autor do texto que nós lemos. Esses são os 12 que Jesus chamou: Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, Tadeu, Simão e Judas Iscariotes. Percebam que Mateus, que foi um dos que foram chamados e que registrou isso, ele não apenas diz que Jesus chama pessoas para fazer aquilo que elas não têm condições de fazer, mas são capacitadas por Ele para fazer, como Mateus também diz que Jesus separou esses 12 em duplas. E aí então Jesus deu as seguintes instruções para essas 6 duplas. Vocês devem ir aos israelitas primeiramente, porque deles é a herança, deles nasce a nossa fé. Primeiramente vocês se dirijam a eles. Jesus dá orientação para esses 12, anunciem para essas pessoas que o reino de Deus chegou. O reino de Deus, um novo sistema de valores, um novo Senhor chegou para existir na vida dessas pessoas. Anunciem para as pessoas que chegou o momento delas provarem de liberdade física e espiritual. E lembrem-se, a orientação de Jesus para esses 12, o que vocês têm, essa capacitação, vocês receberam de graça, então não cobrem, vocês deem de graça também. Aquilo que eu fiz por vocês, vocês façam por outros. Eu fiz por vocês de maneira gratuita, então de forma gratuita vocês façam por outros também. E a orientação de Jesus é que eles não deviam levar sustento. Embora o trabalhador seja digno de seu sustento, eles não estavam buscando o direito deles, os direitos trabalhistas deles. Eles estavam trabalhando na base da generosidade, da gratuidade. Não levem sustento, porque vocês serão sustentados por aqueles que os arregimentou. Quem cuida da vida de vocês sou eu que os chamei. Então, essa é a direção que Jesus dá para esse grupo. E essa é a história que nós lemos. Agora, quando nós lemos essa história de uma maneira rápida, e quando vocês me ouvem falar, dar essa explicação rápida e bem objetiva, talvez alguns detalhes passem desapercebidos por nós, que são muito importantes hoje para a nossa compreensão, tem muita relevância com o tema que nós vamos tratar hoje. Por exemplo, quando nós lemos esse texto, a primeira pergunta, o primeiro questionamento que pode nos surgir é o seguinte: por que Jesus pede que outros façam o que só Ele pode fazer? Não parece estranho para você Jesus chamar pessoas para fazer o que elas não sabem fazer? Chamar pessoas para fazer o que só Ele, Jesus, tem poder para fazer? Por que Jesus pede que outros façam o que só Ele pode fazer? Por que Jesus chama pessoas incapacitadas para fazer o que Ele mesmo poderia fazer? Jesus não poderia chegar nos povoados e falar: pessoal, junta aqui, vem cá, deixa eu conversar com vocês. O reino de Deus chegou, eu sou o Messias que vocês estavam esperando, eu vim anunciar a salvação de Deus para vocês. Jesus poderia ter feito isso.
A Bíblia fala que Jesus, ele é o criador de tudo que existe. Colossenses capítulo 1, versículo 15 e 16 diz que nele foram criadas, em Jesus foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E Jesus não é apenas o criador de todas as coisas, como também ele é o mantenedor, ele é aquele que sustenta todas as coisas. Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz que o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Essa é a grandeza de Jesus, ele é o criador de todas as coisas, ele sustenta tudo com a sua palavra. Agora, alguém tão grande e poderoso como Jesus, que poderia fazer tudo sozinho, por que ele pede ajuda de pessoas? Por que ele conta com pessoas? Por que ele espera o apoio de pessoas, e pessoas imperfeitas e incapacitadas, para fazer uma tarefa que só ele pode fazer? Esse é o primeiro questionamento que a gente deve fazer ao ler esse texto. E o segundo questionamento ainda mais interessante que devemos fazer ao ler esse texto: por que Jesus dividiu este grupo em duplas? Tudo bem, Jesus é o criador de todas as coisas, ele tem poder para fazer tudo, e ele concede do seu poder para que pessoas possam fazer tarefas. Até aí tudo bem. O grupo de 12 não tinha condições de fazer nada, mas Jesus os capacita ao dar para eles da sua autoridade. Até aí tudo bem. Agora, por que Jesus separou eles em duplas? Eu quero questionar Jesus, quem sou eu? Fui criado por Jesus. Não que eu queira questionar Jesus, mas eu estou pensando assim, não seria mais estratégico? Não teria um maior impacto se Jesus mandasse eles individualmente? Porque aí você teria 12 povoados alcançados e não apenas 6. Por que Jesus separa esses homens em duplas? É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Sobre as duplas que Jesus separou. E eu quero, olhando para esse texto e pensando por que Jesus separou esses discípulos em duplo, aprender com vocês como isso é benéfico para as nossas vidas, como é benéfico ter alguém com quem compartilhar da nossa vida. Esse texto é um ótimo texto para nos ensinar nesta manhã sobre vida comunitária, sobre comunhão, sobre prestação de contas. E o ponto de partida para a gente falar sobre isso, sobre as duplas, começa por Jesus chamando pessoas para perto de si. Um outro evangelista, Marcos, que também escreveu esse relato, ele escreve da seguinte forma, este relato: Jesus subiu ao monte e chamou para si aqueles que ele quis. Jesus chamou aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os como apóstolos, para quê? Qual a finalidade disso? Para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. A Bíblia nos ensina que Jesus veio ao mundo para nos reconectar, nos aproximar de Deus, porque os nossos pecados nos afastaram, nos desconectaram de Deus. Então Jesus vem ao mundo para nos reconciliar com Deus. E essa reconciliação com Deus acontece quando nós reconhecemos os nossos pecados, reconhecemos que os nossos pecados foram a causa pela qual Jesus morreu. E então, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, convidamos Jesus para entrar na nossa vida, ser o nosso Senhor e Salvador, nós somos reconectados novamente com Deus, nós somos reconciliados com Deus. E essa é a missão de Jesus, é por isso que ele vem ao mundo. E essa era a mensagem a ser espalhada. O reino de Deus chegou, Deus quer se reconciliar com você, Deus quer restaurar o relacionamento entre ele e você, Deus quer que você se aproxime dele. Essa era a mensagem que Jesus essa é a mensagem do Evangelho, de que a vida eterna começa hoje, começa agora. Jesus poderia muito bem fazer esse anúncio sozinho, ele não precisava de ninguém para esse anúncio. Ele poderia, entre um milagre e outro, entre uma pregação e outra, fazer esse anúncio sozinho. Mas é muito interessante pensar que mesmo Jesus, sendo todo poderoso, podendo fazer todas as coisas,
Ele conta com pessoas, ele escolhe pessoas. Olha que interessante essa dinâmica desse texto. Primeiro, Jesus chama para si, para perto. Depois, esses que são chamados, esses que atendem a esse chamado, passam a estar junto de Jesus. E depois que Jesus chama para si, e esses se aproximam de Jesus, esses são enviados para a missão de tornar Deus conhecido. Agora, quando esses homens atendem o chamado para estar perto de Jesus, eles começam a perceber que outras pessoas também vão se aproximando. Quando alguém resolve atender e entender o chamado de estar perto de Jesus, ao olhar para o lado, essa pessoa percebe que outros também estão se aproximando, outros também estão chegando perto de Jesus. E quanto mais perto de Jesus alguém está, mais perto de outro que também está caminhando perto de Jesus estará. Mais perto acaba ficando daqueles que estão perto de Jesus. E é dessa forma que nasce uma comunidade de fé cristã, ou seja, pessoas que vão se aproximando de Jesus, pessoas que vão crescendo na fé, como nós falamos na semana passada, que atendem ao chamado de estar perto de Jesus, e que por estarem perto de Jesus, passam a estar perto um do outro. Pelo menos foi isso que João, que foi um dos 12 que foi chamado, disse também. Quando eu estou perto de Jesus, se você também está perto de Jesus, a gente está perto um do outro. Eu espero não estar confundindo a sua cabeça com isso. Mas olha só o que João diz sobre esta aproximação de Jesus, o que essa aproximação de Jesus gera em nós. João diz que ele chama, ele aproxima e ele envia. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês tenham também comunhão conosco. E qual que é a nossa comunhão? A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Jesus, ele passa a ser o elo de ligação de todos aqueles que ele chama e que passam a estar perto dele. Jesus é o que estes homens passam a ter em comum. Jesus é o meio pelo qual eles se relacionam. Jesus é aonde eles se encontram. É o que eles passam a ter em comum. Esses 12 homens, eles são reunidos por Jesus. E depois de desenvolverem essa vida comunitária, dessa proximidade, Jesus os divide em duplas e os envia ao mundo. A grande questão que nós vamos ter que considerar nesta manhã, e tem muita relevância para o nosso tema compartilhar, é pensar sobre essa questão de Jesus ter enviado 2 a 2. Por que Jesus fez isso? E olha que interessante, olha as duplas que Jesus formou. Jesus chama, a primeira dupla que Jesus forma é Pedro e André, 2 irmãos que trabalhavam junto. Não é uma regra que eu vou falar, tá? Pode ser até uma exceção. Mas numa escala de 1 a 10, qual é a chance de 2 irmãos trabalhando junto dar certo? Pensa um pouquinho no seu irmão, na sua irmã. De 1 a 10, quais as chances de vocês 2 juntos formarem uma boa dupla e executarem uma boa tarefa? E isso se agrava se esta dupla de irmãos forem, como a Bíblia fala, os filhos do trovão. A outra dupla que Jesus formou eram 2 homens que, em Lucas capítulo 9, versículo 54, queriam botar fogo numa cidade porque as pessoas não queriam dar ouvidos à mensagem. Quais as chances de dar certo essa dupla? Uma outra dupla que Jesus formou, Filipe e Bartolomeu. Essa aqui é uma dupla interessante, porque Filipe é aquele que leva Bartolomeu até Jesus, ou Natanael, como é escrito no texto de João capítulo 1. E Bartolomeu fala, será que pode vir de uma maneira totalmente preconceituosa? Será que vem coisa boa de Nazaré? Outra dupla que Jesus formou, Tomé, aquele que não acreditava em nada, e Mateus, que era aquele que estava precisando de um voto de confiança, porque tinha deixado de ser publicano, que era considerado traidor da nação. Uma dupla que a gente não tem muita informação na Bíblia, Tiago e Tadeu, não temos muitos relatos sobre eles. Simão, o Zelote, aquele que era um revolucionário, fatalmente ele estaria encabeçando o movimento que vai acontecer agora dia 15 de março, era alguém que agitava as multidões, alguém que queria conquistar
destronar Roma à força, recuperar o reino para Israel. E Judas, o ganancioso, aquele que roubava das sacolas de ofertas e que posteriormente veio atrair Jesus. Essas são as duplas que Jesus formou, pessoas que não tinham nada em comum, pessoas completamente diferentes, mas pessoas que tinham Jesus em comum. O que eles tinham de comum era único e somente Jesus Cristo. Em Jesus eles se encontravam. Eles se aproximavam de Jesus e então passavam a estar próximos uns dos outros, porque eles estavam próximos de Jesus. Por que Jesus os envia 2 a 2 e não sozinho? Eu tenho algumas considerações. Primeira consideração que eu tenho, por que Jesus envia eles 2 a 2? Primeiro, porque ninguém foi criado para viver sozinho. Talvez você conheça a frase do escritor inglês John Donne, que diz que nenhum homem é uma ilha, completo em si mesmo. Cada ser humano é parte do continente, é parte de um todo. Não fomos chamados para viver de forma independente. Aliás, é justamente o querer viver de forma independente que trouxe o pecado ao mundo. Não fomos chamados para viver sozinhos, não fomos chamados para viver isolados. Deus nos criou para relacionamentos. Deus nos criou para estarmos próximos uns dos outros. E eu considero que é por isso que Jesus os envia 2 a 2. Por que Jesus envia 2 a 2? Penso eu que é para que um pudesse ter com quem contar. Para que eles tivessem quem pudesse dar apoio para eles numa hora difícil ou confirmando uma decisão certa. Por que Jesus envia 2 a 2? Penso eu que para que eles, cada um deles tivessem quem os confrontasse e os orientasse. Porque quem começa a andar sozinho, começa a ter suas próprias conclusões e nem sempre são as melhores. Então as duplas eram formadas, penso eu, para que um falasse para o outro, tá certo, ou tá errado, precisa melhorar isso aí. Eu tenho a impressão que o que Jesus desenvolve ao formar essas duplas é o que a pós-modernidade tem tentado destruir. A cada dia que passa, nós temos desenvolvido mais e mais vidas voltadas para si, vidas que visam atender apenas a nossa própria vontade, vidas que não se dispõem a submeter a nada nem ninguém. Cada dia que passa, nós estamos cada vez mais isolados. Podemos ter 1000 amigos no Facebook, mas não temos, e compartilhamos algo com esses amigos do Facebook, mas não temos a capacidade de compartilhar face a face, olho no olho. Que passa, eu sinto que nós temos cada vez mais, estamos sendo estimulados a sermos totalmente independentes, a fazer aquilo que nós desejamos fazer, porque afinal de contas eu tenho o direito de ser feliz. A cada dia que passa, nós estamos vivendo cada vez mais, sem dar satisfação da nossa vida, adotando valores desse mundo, dando a entender que submissão é algo talvez humilhante, dar satisfação para alguém pode ser algo que pareça privação, eu estou sendo limitado, alguém tem controlando a minha vida. Quantas pessoas você conhece que são casadas, mas um não sabe quanto o outro ganha? Quantas pessoas que você conhece que são casadas, mas precisam esconder senha do e-mail, senha do Facebook, senha do celular, senha da conta? Quantas pessoas nós não conhecemos que não gostam da satisfação das suas vidas? Aonde vão, com quem vão e quando vão? Quantas pessoas nós não conhecemos que vivem vidas secretas, para que ninguém saiba quais são os becos escuros de sua vida? Estamos falando de prestação de contas. O grande problema que nós vamos nos deparar ao falar sobre prestação de contas é que pessoas que não querem prestar contas talvez não queiram que os becos escuros de suas vidas sejam iluminados pela palavra de Deus. Quando o assunto é prestação de contas, o grande problema que nós vamos encontrar é que muitas pessoas não querem dar satisfação da sua vida, porque nutrem no coração um espírito de rebeldia e insubmissão. O assunto é prestação de contas,
O problema a ser vencido por nós é que muitas pessoas não querem ser corrigidas, não querem que ninguém fale o que está errado em suas vidas. Você já ouviu o ditado popular, quem não deve, não teme? Até o presente momento, eu posso ter que corrigir isso futuramente, ok? Mas até o presente momento, eu nunca conheci ninguém que não tinha nada para esconder e que não prestava contas. Quem não tem nada para esconder, se reporta a outros de maneira tranquila e alegre. O contrário é verdadeiro. Até o presente momento, só conheci pessoas que não se reportavam a outros, que não prestavam contas, que não se submetiam, porque tinham algo para esconder. Porque achavam que se bastavam, que eram suficientes. Geralmente as pessoas elas evitam prestação de contas, elas evitam se reportar a outros, a se submeter, porque elas têm algo em suas vidas que elas não querem que ninguém descubra. Ou elas têm algo em suas vidas que ela não quer que ninguém comente, que ninguém opine. Geralmente, quem não quer prestar contas, não quer ser confrontado. O problema é que essa atitude, além de não ser cristã, leva tais pessoas a se perderem na vida. As pessoas que eu conheci, que se perderam, foram justamente aquelas que não olhavam para cima e não tinha mais ninguém acima delas. Olhar para cima e não tinham ninguém a quem se reportar. Ninguém para quem prestavam contas. Ninguém que as cobrava de suas atitudes. Tais pessoas começaram a viver sozinhas e viver de uma forma leviana. Eliminamos, quando nós descartamos a prestação de contas da nossa vida, quando nós não desejamos nos reportar a ninguém, dar satisfação para ninguém, nós estendemos um grande tapete vermelho da nossa vida e dizemos: seja muito bem-vinda arrogância, rebeldia, orgulho e vaidade. Concluir essa mensagem nessa manhã. Eu quero dizer para você nessa manhã por que nós adotamos a prestação de contas como um dos valores da nossa comunidade de fé. Eu quero concluir nesta hora te apontando por que ter alguém a quem se reportar é bênção de Deus para as nossas vidas. Nos próximos anos você que faz parte dessa comunidade de fé e você que desejar fazer parte dessa comunidade de fé, além de ser encorajado a crescer, como vimos semana passada, seremos constantemente encorajados e desafiados a encontrar uma pessoa com quem estabeleceremos uma parceria de oração, com quem estabeleceremos uma parceria de prestação de contas, porque entendemos que isso é benéfico para as nossas vidas. Por que aqui na Igreja Aliança nós incentivaremos todos os membros desta igreja a ter uma pessoa para quem eles possam prestar contas? Por 3 razões básicas. A primeira delas, porque entendemos que prestação de contas revela o que há em nosso coração. Como eu disse, quem não deve, não teme. Quando nos negamos a prestar contas, é porque tem algo em nosso coração que nós queremos esconder. E olha o que a Bíblia nos orienta nesse sentido. Tiago capítulo 5, versículo 16, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros para serem curados. Qual foi a última vez que você confessou um pecado seu para uma outra pessoa? Você não fala assim: olha, confessem seus pecados a Deus e orem a Deus. Esse versículo, a importância de nós termos alguém para quem prestar contas, para dizer: olha, estou com uma grande dificuldade, você pode orar comigo? Isso é benéfico para nossas vidas, é bênção de Deus para a nossa vida. Só não faz isso quem está querendo esconder alguma coisa. Se nós não temos nada para esconder, por que não procuramos alguém para nos reportar? Se nós desejamos crescer continuamente, por que não procurar alguém para nos ajudar? Se existe humildade em nossas vidas, de reconhecer nossos erros e de querer continuar acertando, por que não reconhecer que Deus coloca pessoas no nosso caminho para cuidar de nós? Existe um pregador
uma referência nos nossos dias chamado Charles Swindoll, e ele diz que existem 4 qualidades na vida de alguém que presta contas. São 4 qualidades que você pode visualizar na vida de alguém que presta contas. A primeira delas, diz Charles Swindoll, que é a vulnerabilidade, que ele considera ser a disposição de encarar seus próprios erros e admiti-los antes de ser confrontados. Alguém vulnerável é alguém que está desarmado, é alguém que está vulnerável, é alguém que está aberto. Olha, fala o que você tem que falar, quero ouvir o que você tem para dizer. Essa é uma qualidade que é gerada na vida de alguém que presta contas. De acordo com Charles Swindoll, uma outra virtude que nasce na vida de quem presta contas é a vivacidade, que ele considera que é a disposição de aprender, a rapidez para ouvir, para reagir à reprovação e manter-se aberto. Não só estar aberto para ouvir e aprender, como reagir a esse aconselhamento, entendendo que é um cuidado de Deus para as nossas vidas. Charles Swindoll diz que as pessoas param de crescer quando param de aprender, quando param de dar ouvidos àqueles que querem cuidar deles. Uma terceira qualidade, de acordo com Charles Swindoll, de quem desenvolve a prestação de contas, é a disponibilidade, a disposição às interpelações e não se ressente por conta dessas interpelações. Charles Swindoll diz que o isolamento não é uma atitude saudável para quem quer gerar integridade. Quem quer ser íntegro precisa estar disponível, estar aberto para que outros venham cuidar dele. E por fim, Charles Swindoll diz que a quarta virtude que nasce em quem presta contas é a honestidade, que é a disposição de estar pronto a admitir a verdade, mesmo que o confronto seja difícil, de aborrecer tudo aquilo que é falso ou artificial. Na prestação de contas, por que nós incentivamos a prestação de contas? Porque na prestação de contas nós encontramos uma pessoa de confiança para quem estamos dispostos a abrir nosso coração e as nossas vidas e falar daquilo que nos atrapalha na nossa caminhada com Deus. Por que nós queremos desenvolver entre nós a prestação de contas? Porque entendemos que a prestação de contas, ela nos protege. Olha que interessante esse texto de Hebreus. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês, a função do líder é cuidar. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. A maneira que, você que tem um líder, você que se reporta a alguém, a maneira como você se submete e obedece, tem gerado mais alegria ou tristeza ao seu líder? Esse texto de Hebreus que o autor da carta de Hebreus fala, olha, submetam-se aos seus líderes, porque eles zelam pela vida de vocês. Eles darão conta de como tem cuidado de vocês. Submissão, eu sei que hoje ele é um termo que ele é mal compreendido. Sempre que nós falamos em submissão, a ideia parece de uma posição inferior a ser ocupada ou uma incapacidade de tomar decisões. Só que nós ignoramos, quando a gente pensa que submissão é algo inferior, nós ignoramos o grande benefício que a submissão nos traz. Deixa eu te provar. Aqui na Igreja Aliança, nós somos uma igreja em célula. E quando nós fazemos parte de uma igreja em célula, nós adotamos uma estrutura que nos orienta e nos protege. Numa igreja em célula como nós somos, nós temos o nosso parceiro de oração, que é essa pessoa que nós vamos prestar contas, a pessoa que nós escolhemos para estar do nosso lado. Nós temos o nosso discipulador, nós temos nosso líder de célula, nós temos o supervisor das células, nós temos os presbíteros e os pastores. Estou profetizando, pastores, no futuro próximo. Nós temos essa estrutura numa igreja em célula. Só que quando a gente olha de baixo para cima, nós olhamos, nossa, mas é gente demais, não é? É muita gente para tomar conta da minha vida. De baixo para cima, pode dar a impressão de que é muita gente para se intrometer na nossa vida.
Só que quando Deus olha essa estrutura de cima para baixo, o que Deus vê não é um grande número de pessoas. O que Deus vê é um grande guarda-chuva que se abre sobre nós. Um guarda-chuva que vai proteger aqueles que estão debaixo dessa autoridade, aqueles que se submetem a essas autoridades. Quando nós nos submetemos às nossas autoridades, aos nossos líderes, nós entramos debaixo desse guarda-chuva. E ao obedecer nossos líderes, obedecemos ao Deus que os constituiu sobre nós. E o contrário é verdadeiro, quando nós desrespeitamos um líder, nós desrespeitamos o próprio Deus que constituiu esses líderes sobre nossas vidas. A ação de contas, ela nos protege, ela nos guarda da rebeldia e da insubmissão. É um guarda-chuva que Deus estendeu sobre nós. E por fim, por que nós queremos encorajar com essa mensagem que todos nós tenhamos prestadores de contas, pessoas a quem podemos nos reportar? Porque a prestação de contas, ela minimiza os nossos erros. Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim, que todos estejam unidos num só pensamento e um só parecer. Quando nós nos dispomos a nos reportar a outros, nós estamos demonstrando que nós não queremos caminhar sozinhos. Nós estamos demonstrando que existe humildade em nós para ouvir o que outros têm a dizer de nossas vidas. Ao prestar contas, nós convidamos uma outra pessoa para entrar na nossa vida e nos auxiliar em questões que às vezes não temos respostas ou achamos que temos respostas. A prestação de contas, nós encontramos alguém para quem nós podemos fazer simples perguntas. Na prestação de contas, nós chegamos para alguém e falamos assim, o que você acha disso? É certo isso que eu estou fazendo? Você acha que o caminho é por aí? Na prestação de contas, nós encontramos alguém que nós falamos assim, qual que é a sua opinião? Você acha que eu devo fazer isso ou não? O que você acha? Não encontramos alguém que vai mandar em nós, nós encontramos alguém que vai nos orientar, que vai falar talvez assim, olha, também não sei, vamos orar junto? Vamos descobrir junto? O que você acha da ideia? Ou vamos encontrar alguém que fala assim, ó, tá tudo errado. Pode parar, pode parar por aí. Você está viajando, está errado. Ou alguém que vai falar assim, não, continua, esse é o caminho, você está certo no que está pensando. É por isso que nós entendemos essa importância de encontrar alguém, pessoas que nós vamos nos reportar e que terão a liberdade de colocar o dedo na nossa cara e falar, você está errado. Ou que vão bater nas nossas costas e falar, você está certo, é isso aí, continua, fica firme. É para isso que Deus tem nos chamado. É assim que Deus quer que nós desenvolvamos a nossa comunidade de fé. Fomos chamados para estar perto de Jesus. E na medida que nós vamos nos aproximando de Jesus, passamos a ficar perto uns dos outros. E estando perto uns dos outros, começamos a desenvolver uma vida em comunidade. Enquanto eu preparava a mensagem essa semana, eu lembrei de uma cena de um filme que para mim falou muito sobre comunidade, sobre esta vida comunitária, sobre esta vida da vida, sobre estar próximo uns dos outros. Não sei se vocês conhecem esse filme, mas prestem atenção nessas cenas e percebam o que eu entendo que Deus quer para nós como vida comunitária, sobre comunhão, sobre prestação de contas.